Ok? Estamos fazendo aqui mais um programa que a agência tem procurado promover com clientes, com amigos, com especialistas, consultores, gente da área de mídia. E hoje é um programa muito especial para mim, porque a gente faz com dois publicitários especialistas da área. Um é o Renato Pereira, que vocês todos conhecem. Falando um pouquinho do Renato, porque a gente conhece muito mais a vida dele do que o currículo dele, né? Mas ele tem 34 anos aí de dedicação à publicidade. Começou no Jornal do Brasil, depois fez uma carreira brilhante na Rede Globo, de 31 anos. 23 na área comercial, onde ele chegou a diretor comercial da rede, e os últimos 8 anos na área de relações com o mercado, uma área muito importante para todas as agências do país. Chegou também a dirigir essa área nos últimos anos, quando se desligou o nosso outro amigo, o Gilberto Leifert, né? Além disso, curiosamente, ele tem N habilidades, né? Ele não fala muito, mas ele escreve esquetes, escreve programas, cria muitas coisas. Mas ele é formado em engenharia eletrônica, talvez seja isso a influência que deu essa versatilidade para ele. E depois ele fez uma pós para justificar toda essa carreira na propaganda, ele fez uma pós na ESPM. Né? Bem-vindo, viu, Renato? Bom te ter Obrigado, aqui. eu que agradeço. E o outro convidado nosso também é um amigo mais recente, pelo menos da minha parte, é o diretor executivo da nossa associação, da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Propaganda. O Alexandre tem uma carreira muito bacana também e um viés muito pronunciado na área digital. Ele foi diretor de mídia digital da Ogilvy, uma grande agência, diretor comercial da Star Media, cofundador da Hipermídia, que foi a primeira agência digital brasileira, ou seja, puxou essa fila toda que hoje a gente vê por aí. E foi também cofundador e diretor executivo da ABRAD, que é a associação brasileira que reúne os agentes digitais, não só agências, mas como outros entes que circulam no meio da comunicação digital, inclusive, às vezes, até provendo sinal, enfim, é um grupo de especializados na área digital. Formado na ECA, USP, depois fez um MBA em varejo, na FIA, também ligada à USP, né? E, como eu comentei, dirige a BAP, que é a nossa associação. Eu não convidei o Mário, porque eu achei que você ia saber mais coisas do que ele, do meio de agência Imagina. que a gente está participando, né? Um beijo para você, Mário. E, aliás, eu vi um clipe do Mário esses dias com a banda dele, né? Canoli. Canoli. Cheio de habilidades também, né? Quando eu vim trabalhar na BAP, eu não achei que eu ia ganhar também um band leader, né? Não conhecia essa habilidade do Mário de band leader. Ele canta muito bem. Não estava muito bem mesmo, né? Muito bem mesmo. Um bom amigo. Então, gente, a ideia é a gente discutir um pouco como é que o meio publicitário está vivendo essa coisa toda, né? Esse drama que não é nosso, é mundial, e como é que a multifacetado da mídia também está acompanhando e lidando com essas dificuldades, e o que a gente pode fazer, né, para ter uma retomada rápida do nosso negócio e, consequentemente, da economia, né? Então, eu começaria pelo Renato. Renato, conta um pouco o que você tem visto e conversado nessa área. Eu não mencionei, atualmente o Renato é consultor, empresário, tem uma empresa dele de consultoria na área de comunicação, né?
bastante voltada para o meio publicitário, tanto com foco institucional, como empresarial e também comercial. Desculpe, Renato. Eu quero agradecer de você, um grande amigo, e você, Repete, de Renato. tantos anos de convivência, Oi? Repete para a gente que deu uma falha no teu início. Tá, não, estou agradecendo mais uma vez aí o convite que você fez. Nós temos uma relação tão antiga, tão boa, e o Gibote também é um querido amigo. A gente está muito feliz e muita vontade de estar aqui hoje. Eu tenho conversado muito com empresários, tenho conversado com todos os segmentos da nossa atividade publicitária. E o que a gente percebe é o seguinte: não é que a gente não pode ter a cabeça de que esteja havendo uma quebradeira. Está havendo uma quebra de era, né? Nós estamos entrando numa nova era. Nós estamos entrando numa nova sociedade, né? Então, eu acho que mais importante hoje do que a gente procurar profissionais de visão é procurar profissionais de revisão, pessoas com capacidade de reverem os processos, realinharem, reinventarem, né? Repensarem. Eu acho que é hora das marcas estarem muito próximas dos seus consumidores, mostrando exatamente aquilo que eles têm de propósito. Os propósitos que tanto se fala e tanto se apregoa estão agora tendo a grande oportunidade de serem demonstrados, né? Porque a gente sempre fala que as marcas têm que cuidar da dor, né? A dor do cliente é a dor do consumidor. É a dor que esse momento está gerando em cada pessoa da sociedade. Essas dores, agora, elas têm que contar com o apoio das marcas, né? Esse é o verdadeiro propósito das marcas. Então, elas têm que estar juntas dos consumidores, elas têm que estar presentes, elas não podem sonegar. A comunicação é fundamental num momento como esse, é o que dá o trilho, é o que dá o norte para que a sociedade se recomponha nesse novo formato. Então, a nossa capacidade de rever tudo é que vai fazer toda a diferença. Acho que você está sem som, Rino. Obrigado, obrigado. Bacana, Renato, porque a capacidade de se rever é fundamental. E num momento como esse, né, a gente tem que encarar mudanças, às vezes difíceis, né, de paradigma, de hábitos, de costume, de apegos, até emocionais que a gente tem, as estruturas que a gente sempre teve, né? E, Gibote, como é que você está vendo aí? Você que tem conversado com bastante agência, a gente teme também pela fragilidade do setor, né? Sim. Rino, super agradecido pelo convite. Renato, muito bom dividir aqui a telinha com você. Bom, de modo mais amplo, né, falando de agências do Brasil como um todo, né, nós estamos 100% virtuais, né, estamos todos em home office. Temos cenários tristes, né? Por exemplo, no Ceará, nós tivemos a perda de 3 donos de agências no Ceará pela Covid, né, 3 falecimentos. Então, isso coloca também o setor como sensível. Nós estamos todos sofrendo, juntos, né? Mas todos se reinventando. Então, eu gosto muito de citar alguns exemplos de agências que se reinventaram nesse período, que estavam se reinventando e tiveram que agilizar todos esses processos. No começo da pandemia, nós fizemos uma live com a DPZIT e o diretor de operações e gestor de projetos da DPZIT relatou um fato para nós que foi surpreendente, de que a DPZIT está ganhando mais dinheiro. Por que ela está ganhando mais dinheiro? Porque ela conseguiu otimizar seus processos. Ela conseguiu, de uma certa forma, criar um hub de serviços para a agência de publicidade, onde a mídia é um dos serviços prestados aos clientes e anunciantes. Então, o modelo que vinha sendo desenhado desde 2015 ganhou força e os clientes, quando reconhecem que a agência pensadora, pesquisadora, visualizadora, compartilha sentimentos de dureza que o empresário tem que tomar aqui ou acolá, isso
cria o que eu chamo uma amálgama entre anunciante e agência, que existiu muito fortemente nas décadas passadas, se perdeu nos últimos anos, principalmente devido eu chamaria essa permissividade nas relações de troca de agência, de concorrências abusivas, de um poder exacerbado da mesa de compras na definição de quem será o parceiro estratégico da marca ou do anunciante. E eu acho que isso a gente está resgatando. Eu acho que as agências que voltaram a se relacionar com seus clientes de uma forma, chamaria até mesmo visceral, elas retomaram essa relação de confiança mútua. Pô, que bacana, né? Porque eu me lembro que no passado era bem assim, né? A relação era muito íntima, né? A gente chegava a provar coisas para o cliente ou pelo cliente sem que o cliente soubesse. Sim. Era um negócio incrível. Eu me lembro que eu era garoto, a gente tinha um cliente muito importante, é muito importante até hoje, que era a BIC, e a gente patrocinava a Fórmula 1 na Rede Globo por vários anos. Fomos pioneiros lá no patrocínio, né? E eu me lembro que uma vez nós aprovamos sem que o cliente tivesse dado o ok ainda. Incrível. Senão nós vamos... Inimaginável hoje em dia. Era barato naquela época, né? Custava 5 milhões, um negócio assim. Era baratinho, depois ficou muito caro. Aí nós não conseguimos mais. Mas essa relação acho que é muito importante mesmo, né? E é o mesmo tipo de relação que a gente tem com veículos, né? Eles sempre nos prestigiaram muito como instituição, entendendo que a agência colocava um produto de qualidade, né, na sua programação, nos intervalos da sua programação. Hoje, como é que vocês veem? Eu vou perguntar para os dois. A área digital, que tem tomado esse corpo todo. Por exemplo, eu tenho observado os veículos tradicionais, impresso e mesmo a televisão, caminhando rapidamente para omnichannel, né? N canais de comunicação, e eu acho que estão fazendo isso até muito bem, nessa revisão também dos seus processos, né? Mas a gente sente muita falta de relações pessoais, por exemplo, no digital, né? Onde a gente tem players muito grandes, onde você conversa com eles mandando 2 linhas para lá, 2 linhas para cá, respondendo sim e não, né? E eles não reconhecem, vamos dizer, o nosso modelo também de mercado. Estou falando especificamente de Google, de Facebook, né? Como é que vocês veem essa transição toda que a mídia que tem acontecido na mídia, né? E o tipo de relação que também precisava ser resgatada, né? A gente precisava tentar uma relação menos digital com os players digitais. Quem começa? Renato, quer começar? Quer começar, Posso Renato? começar. Por favor. Eu acho que relações interpessoais são a essência do nosso negócio, né? Somos pessoas, interagimos com pessoas. Não há mercado forte, não há marcas fortes, não há serviços fortes se a gente não tiver publicitários fortes. Então, a valorização da atividade publicitária ela é fundamental por parte dos anunciantes e por parte da mídia, né? A mídia ela produz conteúdo e informação, que é aquilo que o telespectador, o leitor e o ouvinte procura, e o internauta também, e ela é interrompido por um espaço absolutamente inútil se não tiver dentro dele um publicitário muito capacitado para construir um planejamento, uma criação, né? E uma estrutura de aproveitamento de mídia profissionais e fortes para que aquele espaço realmente sirva para ser útil para a sociedade e, de alguma forma, monetizar e viabilizar a imprensa e a comunicação em geral, né? A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão elas estão diretamente relacionadas a esse modelo publicitário, né? Então, é muito importante que todos continuem valorizando muito essa atividade. A agência de propaganda é a inteligência do intervalo comercial. Eu brinco que você prescindir de agência de publicidade é como você contratar o serviço de Uber Black
que te dá banco de couro, ar-condicionado, água e balinha, e você sai correndo atrás do carro, né? Então, não é inteligente você prescindir desse serviço. É como você montar uma locadora de automóveis e dizer que não precisa ter frota. Você vai carregar os clientes nas costas, né? Então, você está prescindindo daquela estrutura que dá inteligência da vida, sofistica e aproxima as marcas e os serviços do seu consumidor. Justamente num momento como esse, em que as marcas têm que inventar novas funções, novos acessos aos seus consumidores, né, novas utilidades. Quer dizer, nós estamos num grande momento de reinvenção e repensar. Os publicitários são fundamentais no apoio aos anunciantes. Fico feliz que o Gibotti tenha dado esse testemunho, que essa coisa tenha evoluído. E eu faço votos que, tanto na relação institucional como na relação comercial, as agências sejam muito respeitadas e muito valorizadas por veículos e por anunciantes. Bacana. E você, Alexandre? Bom, hoje é dia 1º, ontem, dia 30, foi votado no Senado a nova lei de fake news, vai agora para ajustes na Câmara, e a ABAP atuou ontem fortemente no sentido de dar transparência às relações comerciais. Eu tenho uma relação de admiração pelo Google, Facebook, pelas conquistas tecnológicas que eles trouxeram para a sociedade, para o mundo. No entanto, as práticas comerciais e as práticas que eu chamaria até mesmo éticas não estão sendo cumpridas. Então, esse movimento do Congresso Nacional no sentido de dar uma certa legitimidade e transparência nas relações dos Googles com seus anunciantes, até mesmo com seus consumidores, eu acho que é um avanço. Então, por mais que se fale hoje que isso vai comprometer a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, eu prefiro agora fechar um pouco mais para abrir depois do que deixar da forma como está hoje, né? Então, tem uma questão ali que nos incomoda profundamente, que é a questão dos investimentos publicitários destinados a cidadãos brasileiros para a compra de produtos brasileiros. Então, no formato que está hoje e na forma que nós estamos propondo, hoje é possível que uma marca multinacional, GM, Ford, Toyota, Unilever, pode pegar o telefone e ligar para o Google Nova York e falar: compre 10 milhões de impactos em cidadãos brasileiros para vender esse carro aqui. E eu estou fazendo um wire transfer entre nossos bancos em Nova York. Isso, do ponto de vista constitucional, é até mesmo ilegal, porque você está se comunicando com cidadãos brasileiros, você está alavancando a venda de produtos brasileiros para brasileiros e, no entanto, você está não pagando impostos no país e não remunerando as agências que trabalhariam nesse processo. Então, a gente considera isso uma forma desonesta, desleal e ilegal de condução de negócios. E às vezes, quando eu ouço as plataformas dizendo que teria que se fazer novos avanços tecnológicos na ferramenta ou que isso demandaria em custos, eu acredito que conhecimento tecnológico e problema de caixa, essas empresas não têm para o fazer. Então, eu tenho um mantra, Rino, que eu tenho utilizado muito na minha vida, que é o seguinte: quando se tem vontade política, ora homem e bunda cadeira, tudo avança, cara. Eu queria só fazer um rápido complemento. É muito grave a assimetria regulatória que a gente vive no mundo inteiro e no Brasil entre a dita mídia convencional e a nova mídia, né? A nova já não é tão nova e a convencional também não é tão convencional. E a assimetria ela é muito acentuada. Então, é uma discussão que já está em estágio avançado em vários setores da sociedade brasileira e internacional. E eu queria só destacar o papel dos anunciantes nisso aí, que tem crescido muito nesse questionamento. A WFA encabeçou vários documentos exigindo transparência no controle de fraudes, no controle de conteúdos impróprios, que agora está uma crise até mais acentuada, né, por redes sociais. E no Brasil, a ABA também adotou esses princípios, esses protocolos.
Então, eu acho que é uma discussão que não pode parar, ela é gravíssima, porque ela pode provocar um desmanche, né? Por um lado, não regulado, o que é muito perigoso para a sociedade. A gente tem tido interferências de natureza política, política eleitoral, a gente tem tido todo tipo de interferência na sociedade por falta de uma regulação. Então, transparência e qualidade da informação é fundamental. Eu gosto de fazer uma analogia, se você me permite, Rino, e ela foi construída pelo próprio presidente do Comitê Gestor da Internet Brasileira, Demi Guettico, saudoso Demi Guettico, e que diz o seguinte: a internet é como se fosse uma rodovia. Tá? E a rodovia muitas vezes diz, olha, eu não posso controlar se cada carro está transportando maconha ou iogurte. Só que a rodovia tem que ter segurança, sinalização, tem que trabalhar em conjunto, sim, com a Polícia Rodoviária Federal para que aquele ambiente seja um ambiente seguro para todo mundo que tá naquela mesma pista. Do jeito que está hoje, não é seguro, não é transparente, é uma terra de ninguém. Então, assim, até mesmo do ponto de vista de rentabilidade, ou mesmo vou falar até em ações em bolsa, né, os valores que essas empresas estão avaliadas hoje em bolsa, isso criou uma simetria, né? Então, eles construíram uma autopista e ali todo mundo pode passar e eles não têm responsabilidade nenhuma, porque, veja, a autopista foi criada aí, eu não tenho o que fazer. É muito curioso. É muito curioso o sujeito veicular entretenimento, informação, comercializar espaço publicitário e dizer que não é mídia, né? É como você pegar a marginal e sair dirigindo na contramão, o guarda te para e diz: você está autuado porque é um motorista infrator. Não, não sou motorista, eu sou publicitário. Não, o senhor está dirigindo um carro, aqui o senhor é motorista. As regras que o senhor tem que respeitar são as regras de trânsito, não o CONAR ou SEIP nesse caso, né? Então, lá é a mesma coisa. Quer dizer, eles podem ser e são realmente grandes, poderosas ferramentas tecnológicas, mas quando atuam como mídia, tem que se subordinar às regras da mídia. E aí tem um caso que foi destacado pela mídia e que envolveu o cantor Gustavo Lima com a marca Ambev numa live onde ele enchia a cara, né? E aí nosso brilhante e parrudo CONAR, 40 anos, 10 mil ações interpeladas e todas elas conduzidas com sucesso. O Rino é nosso conselheiro da ABAP no CONAR também. Eu estou renovando esse mais 2 anos, tá, Rino? Obrigado. Eu soube ontem, porque teve uma reunião com uma sessão de julgamento e o Ednei falou praticamente todos foram reconduzidos. Eu falei, tomara que eu esteja, porque eu Sim, claro que tá. Aprendo muito lá, Gibotti. Mas veja como são as coisas, né? Quando a gente parte para uma comunicação envolvendo influenciadores digitais ou utilizando as ferramentas digitais para se produzir comunicação e marketing, tem que ter zelo. Tem que ter zelo. Você não faria isso numa novela, você não faria isso no Luciano Huck, você não faria isso no Faustão. Por que você acha que você pode fazer no YouTube? Então, eu olho com... Eu tenho uma relação difícil com eles, porque eu já os chamei de cínico dentro da casa deles e eu continuo achando que eles são cínicos, porque eles colocam o chapéu de tecnologia quando interessa e tiram o chapéu de tecnologia e colocam o chapéu de mídia quando também interessam. Então, o máximo do cinismo foi quando o Google subiu ao palco no prêmio Caboré para receber o prêmio Veículo do Ano. Se ele não é veículo, ele deveria agradecer, devolver o prêmio e descer do palco. A hora que ele pega o prêmio, agradece e leva para casa, ele assume que ele é veículo. Pô, ou você é ou você não é, não pode ser cínico. Então, eu fico meio bravo com essas histórias, desculpa, às vezes eu falo muito emocionado sobre isso, mas é um tema que a gente leva chute na canela dia sim, dia não sobre esse tema.
essa questão dos papéis, né, de cada ente no nosso mercado, ela é definida de 60 anos, né? Tanto na nossa legislação, como depois ratificada na autorregulamentação, né? Os papéis não podem se confundir, né? Eu lembro quando o SEMP atuou fortemente na definição de papéis, muitas agências, inclusive, tiveram que mudar o seu contrato social para que ele fosse absolutamente objetivo dentro do papel desempenhado legalmente pela agência, né? E hoje a gente vê essa confusão, né? Tem veículo fazendo produção, tem produtor atuando como agência, né? Veículo que não é veículo, que vive da mídia, né? Acho que 80%, 90% das receitas dessas grandes empresas, com certeza, vem da mídia, né? Então, quem vive da mídia, vende mídia, não é mídia, né? É realmente um cinismo da parte deles que torna difícil a convivência entre os entes de mercado, né? Esse respeito vai trazer um retrocesso grande, né, Rino? Porque o volume de conquistas que se chegou num modelo onde você tem toda a prestação de serviço publicitário num único ambiente, que é a agência de publicidade, como elo de ligação, como centro de articulação de inteligência publicitária, tanto a serviço da mídia, que é fundamental você ter boas agências, boa publicidade, senão a mídia não fica de pé, como principalmente para os seus anunciantes, suas marcas, quer dizer, há de se valorizar muito. E essa questão da relação interpessoal também é lamentável que as pessoas estejam trocando isso por digitação de poucos caracteres. Isso não vai ser construtivo, com certeza. É uma coisa que tem que ser revista. Eu sei que nossas entidades, Gilberto, estão atuando, né, nesses problemas que a gente enfrenta de relacionamento. Mas fica difícil, né? A gente vê, por exemplo, muitas empresas digitais se associando com agências, porque, no fundo, é tudo a mesma coisa, né? A venda de caderneta, que era no passado, que virou o one-to-one, é o que nós sempre fizemos, só que para universos maiores, né? Não mudou a receita, né? Mudou um pouco o jeito de cozinhar, né? E a gente gostaria mesmo que a regulamentação permeasse todo mundo que atua na área, né? Não tem porquê não seguir. O Rino, se você me permite, a gente vive também um processo de muita juniorização, né? E de muita entrada de outsiders no negócio, sem estudar com profundidade do que se trata, né? E gerando alguns estragos importantes. Então, eu acho que a gente fica perdendo muito tempo para reinventar a roda, quando, na verdade, bastava a gente dar uma lubrificada, alinhar, né? Para estar alinhado com o momento, com os fatos, com as oportunidades, e botar na estrada para rodar, né? E perder menos tempo tentando descobrir aquilo que já está descoberto há muito tempo, né? Exato. Nosso mercado se autorregulou muito bem, né? Produziu sempre com qualidade para todos os entes, né? Os anunciantes sempre tiveram muito respeito também pelo trabalho das agências, tanto que eles não faziam o nosso trabalho, faziam algumas coisas verticais, vamos dizer, dentro de casa, mas não o nosso trabalho. E acho que é isso mesmo, né? Não tem uma compreensão, né, da extensão dos reflexos que isso causa na empresa, né? Não conhecem essa profundidade, essa extensão, né? A gente estudou muito, né, para autorreglamentar dessa maneira. Hoje a gente É compreensível que a crise também provoque um enxugamento de custos, uma visão de curtíssimo prazo. Tudo isso é compreensível, tá? Na agenda de todo mundo, é uma espada na cabeça de todo mundo hoje. Então, isso perturba um pouco também, né? Essa visão mais ampla e mais perene dos processos. A gente tem que ter equilíbrio, tem que ter maturidade, né? Para tentar não desmanchar, não destruir pilares importantes de sustentação para resolver o problema do próximo semestre, porque será enorme o problema do próximo semestre. Então, isso já está conhecido por todos. Como é que a gente lida sem comprometer todos os próximos anos? Acho que esse é o grande desafio. Você sabe que eu fiz recentemente, acabamos de publicar, eu gravei um programa desse com o Hugo Betlen,
do capitalismo consciente Brasil, né? É uma visão tão bacana, eu não conhecia, né? Eu acho que, do ponto de vista nosso empresarial, a gente sempre praticou isso por instinto e por ética, né? Mas eu achei muito bacana. Eu acho que a gente precisava de uma injeção, um doping de capitalismo consciente no nosso mercado, que preservasse É, todos os stakeholders, incluindo a nossa audiência, né? E chegando à liberdade de expressão, de informação, a tudo isso, né? Parece que a gente precisa de um doping urgente de capitalismo consciente para que os entes do mercado se respeitem, mais do que se respeitavam, né? Vou aproveitar a palavra doping do Rino para contar algumas informações, alguns dados que vêm chegando até nós, ou através de lives, ou através até mesmo de pesquisa, né? O Mário D'André, que lidera a Dentsu aqui no país, que tem operações na China como o segundo maior mercado da Dentsu depois do Japão, né? Relatou dois fatos muito interessantes, né? O primeiro é que no primeiro dia de abertura das lojas em Beijing, a loja da Hermès, que é uma loja de produtos finos, elegantes, chiques e caros, francesa, teve a sua maior venda em um dia na sua história na China. Isso mostra o quê? Um comportamento do ser humano de, após viver 3, 4 meses cerceado das suas liberdades, dos seus desejos, ele acorda de manhã e fala assim: eu vou comprar aquele sapato de $3.000 que eu sempre sonhei ter na vida, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo ou não, então agora eu mereço esse sapato. Então, a gente vai observar, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a gente vai ter sim um movimento de autoindulgência a partir do momento que todo mundo voltar a ter liberdade de circular, de viver normalmente. O segundo fato que veio de lá foi com relação à venda de carros populares, né? Os carros de entrada na China, né? Num movimento de segurança, as pessoas com medo de voltarem a usar o transporte público, né? Estão comprando seus carrinhos, né? Eu me sinto seguro na minha bolha, né? No meu carro. Então, eu não estou fazendo uma previsão de que isso pode ou não vir a acontecer no mercado brasileiro, mas a gente sempre tem que olhar como os outros países que passaram ou estão passando ainda pela pandemia estão reagindo, né? Então, e para fechar, um exemplo que chegou essa semana do mercado imobiliário de Manhattan. Manhattan está toda à venda, porque não faz sentido eu pagar o metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros do mundo, e não poder mais viver na cidade como eu vivia antes, depois da cidade ter 30 mil mortos, 25 mil mortos, né? Então, as pessoas mais ricas de Manhattan estão vendendo seus apartamentos em Manhattan e comprando no subúrbio. Então, provavelmente a gente deve ter um movimento parecido por aqui também, né? Com certeza, Alexandre, eu já estou vendo isso na área imobiliária, né? Nós temos, eu estou vivendo esses meses aqui no interior e a gente sente uma demanda crescente por áreas fora da metrópole, né? Eu tenho um cliente imobiliário residencial em São Paulo, que atua também um pouco no interior, já estão projetando um novo escritório, né? Dentro das casas, dentro dos apartamentos, que antes não tinha, né? A gente teve no passado, nunca mais teve, agora está tendo escritório também, por causa do... Eu participei de uma live com o pessoal do setor imobiliário e eu ia fazer a live da varanda hoje de novo, porque eu tenho muitos filhos e não tem muito espaço em casa, então eu participo das reuniões da varanda, né? E eu brinquei com os arquitetos que estavam na call de que se na década de 80, 90 surgiu o conceito varanda gourmet, em 2020 vai surgir o varanda office, né? A varanda tem que ter um lugarzinho para você poder trabalhar e fazer o seu trabalho de home office.
Você sabe que no Brasil, com o tamanho da desigualdade social que a gente tem, quer dizer, isso também está impactando muito a sociedade, porque nós temos conforto aqui para poder ter um espaço para fazer reunião, eventualmente filhos estudarem e tal, mas quem vive em situação precária não está conseguindo manter o estudo dos filhos, enfim. A desigualdade é muito grande. E a gente tem visto inúmeras ações de cidadania. Mas um ponto importante onde a publicidade entra é exatamente a gente estimular essa difusão e essa propagação das ações de cidadania. Eu tenho dito nos artigos que eu tenho publicado em redes sociais que é a hora de você ser um publicidadão, né? Então as empresas têm que fazer publicidade das suas ações de cidadania para que contagiem outras empresas e com isso nesse novo modelo de combate à desigualdade e de combate a essa crise, a gente consiga nessa propagação ter uma ação cidadã mais consistente, mais capilar. Então, acho que é a hora da publicidadania. As pessoas, as empresas, darem bastante publicidade às suas ações de cidadania para que estimulem outras e criem novas ideias e, com isso, a gente diminua um pouco a desigualdade. Perfeito. Isso é fundamental. Eu tenho visto algumas palestras, outro dia vi uma do Walter Longo, nosso companheiro, né? E eles escancaram uma foto do limite entre o Morumbi e Paraisópolis, meio aérea, assim. É um negócio assustador, né? A gente, às vezes, enxerga isso, né? Mas eu acho que o movimento nascendo na iniciativa privada, quem sabe ele contagia melhor os governos, né? Para que façam a parte pública dessa imensa diferença de renda que a gente tem no país, né? É uma esperança também, né? A gente vive de esperança e de otimismo. Então, eu acredito que isso pode acontecer. Talvez para os filhos do Gibote e netos do Gibote, mas Oxalá, oxalá. qualquer estrada que leve para o céu é boa, né? É boa, é boa. Muito bom. Estamos chegando aqui no final do nosso timing. É uma pena, porque a conversa é muito gostosa. Eu combinei com as pessoas que gravaram comigo que logo que a gente tivesse ao vivo em cores, eu faria um encontro lá na agência, viu? Então nós vamos cumprir essa, talvez seja agosto, talvez seja setembro, enfim. Mas aí nós vamos nos encontrar todos, já são, acho que, sei lá, umas 40 pessoas com quem eu tenho conversado, e eu tenho certeza que vai ser um encontro muito gostoso, especialmente para mim e para a minha equipe, viu? Eu gostaria que vocês dessem um alô final, cada um de vocês, sobre uma visão otimista do nosso mercado, né? E também realista, mas sempre com otimismo, que é o que nos movimenta, né? E para se despedir aí de quem está nos assistindo. Vamos lá, Renato? Conceitualmente, eu acho que a publicidade tem papel fundamental nessa retomada, tanto no estado de ânimo, no estado de espírito das pessoas, como nas ações de cidadania, como na reinvenção dos seus produtos, da utilidade que esses produtos podem ter, da forma como eles podem chegar de maneira mais criativa no consumidor. Enfim, eu acho que a publicidade é um grande centro de articulação dessa retomada. Tem que ser levado muito a sério por todos os brasileiros e até pelos publicitários. Quero dizer também que eu tenho percebido um movimento interessante de retomada de profissionais veteranos no mercado. Tenho tido notícias diárias de pessoas muito experientes se recolocando ou mudando de posição e tal, o que eu acho bacana, porque é um momento em que a experiência está sendo demandada. É um momento em que a vivência ela é importante. O mundo não começou agora, então é um fato absolutamente novo essa pandemia, essa quarentena que nós estamos vivendo, mas a bagagem que a gente carrega ajuda muito a você ter visões e caminhos para as soluções presentes e futuras, sem se desesperar, sem achar que o mundo acabou, muito pelo contrário, é uma nova era, o mundo mudou, a gente tem que estar preparado para mudar e usar a bagagem, a experiência que acumulou para contribuir com as empresas, com as marcas e com a sociedade nesse sentido. Quero agradecer demais a oportunidade que o Rino nos dá e também a oportunidade de estar aqui com o Gibote, um querido amigo. Que bom. Obrigado você, Renato. Bom,
eu acho que as agências de publicidade vão sair mais fortes de tudo isso. Apesar de ter uma queda de receita nos primeiros momentos, eu acho que, isso é o que eu tenho ouvido dos empresários com quem eu falo diariamente, o modelo home office, ele funcionou, as agências estão produzindo, os profissionais estão produzindo, talvez algumas áreas sofrendo um pouco mais que as outras, né? O Mário D'André até falou esses dias que, para os criativos, eles estão sim sentindo a falta daquela faísca das discussões de aprovação de um projeto, de um plano ou não. A discussão olho no olho sempre é mais rica, mas a gente vai ter que aprender a aprovar planos de forma remota, vamos ter que aprender a dar emoção e promover e provocar emoções, mesmo que remotamente. Do ponto de vista de recursos humanos, nós temos dois grupos muito distintos, né? Temos profissionais que já deixaram muito claro que não voltarão no modelo anterior, e temos profissionais infelizes também, ou que têm uma dificuldade familiar qualquer, seja de espaço, seja de relacionamento familiar. Então, o ambiente familiar não está moldado para que ele tenha o melhor da sua produtividade como profissional. Mas isso é um desafio para os recursos humanos e para os gestores de cada agência, tá? Cada gestor vai ter que pegar no pulso do seu funcionário e falar: nego, você está mais feliz assim, você achou que produziu mais assado, e nós vamos chegar num denominador lá na frente. Do ponto de vista de estrangulamento de receitas ou mesmo de custos, eu já tenho ouvido vários gestores de agência que estão revendo ou renegociando seus espaços físicos, né? Isso deve acontecer, mas também é uma decisão de gestor. Cada um sabe aonde pega, né? Mas acho que eu não gosto de falar de ganhos num período como esse, mas se existe um ganho que a publicidade e as agências e os gestores de publicidade tiveram nesse momento, é a proximidade e a oportunidade de resgatarem seus laços de confiança e até mesmo afetividade com seus clientes. Todos sofreram juntos, e quem soube aproveitar essa oportunidade para abraçar e ser abraçado pelo seu cliente anunciante, certamente nós teremos um cenário mais positivo aí para frente. Rino, super agradecido. Renatão, sabe o quanto eu adoro conversar contigo e ouvir suas colocações. É sempre um prazer estar com vocês. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito vocês. Eu via o Renato de vez em quando em alguns encontros lá no SEMP. Espero que a gente tenha outros fóruns agora de se encontrar, Renato. E um prazer muito grande ouvir você, Gibotti, que eu conhecia muito pouco, informalmente, né? E gostei muito da conversa, da tua postura, e é um orgulho para a ABAP ter um profissional como você trabalhando por nós, agências, viu? Muito obrigado. Contem comigo. Obrigado a vocês. E obrigado. Um abração para vocês, para ambos, que a gente tenha, não demore muito para chegar os dias melhores aí para o nosso trabalho. Obrigado, viu? Grande abraço. Valeu. Beijo, Rino. Beijo, Renato. Nos vemos em breve. Beijo.